Eu sei que você já assistiu dezenas de vídeos ensinando como funcionam as redes neurais artificiais, as famosas RNAs. Quase sempre mostram aqueles desenhos de neurônios com setinhas para lá e para cá, parecendo algo saído de um filme de ficção científica. Ou então te jogam dentro de um desses collabs ou workbooks. Mas hoje vamos colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês, através de gráficos especialmente produzidos para esta aula, e códigos que nós mesmos vamos construir. E vamos ver o que realmente acontece dentro de uma rede neural. Enquanto ela pensa, vamos levantar o capô dessa máquina, ver as engrenagens girando e entender a mágica por trás do aprendizado. Hoje vamos cruzar a fronteira final, deixar de ser apenas um usuário de ferramentas prontas e vamos entrar na mente da própria inteligência artificial. E para dar vida a esses conceitos, usaremos o PyTorch, a biblioteca de Deep Learning favorita da comunidade de pesquisa e desenvolvida pela Meta do Facebook. Vamos construir e treinar do zero uma rede neural que aprende a decidir se um endereço, latitude e longitude, está na sua rota de entrega. Vou apresentar para vocês o dilema do caixeiro viajante e como podemos resolver isso com IA. Então vamos falar do coração da IA. O que é um tensor? Antes de começarmos a construir, precisamos conhecer o nosso tijolo fundamental. No mundo da IA, este tijolo se chama tensor. Esqueça as matrizes complicadas da faculdade por um segundo. Pense no tensor como um container inteligente de números. Imagine que o universo digital é feito de átomos. E esses átomos são números organizados em tensores. E esses átomos, eles existem em dimensões, como por exemplo o valor escalar, que é a dimensão zero, onde é um número solitário, como a temperatura de uma cidade agora. Temos o vetor, que ele tem uma única dimensão. Pense como se fosse uma lista de números. A matriz 2D, aqui as coisas ficam interessantes. Ela é tipo uma tabela, com linhas e colunas, e cada célula representando o pixel a ser exibido como numa foto em preto e branco. O valor da célula representa a intensidade do pixel. Já o tensor 3D é um hipercubo. Pense numa foto colorida. Agora nós temos, além da largura e da altura, que nós já podíamos representar num tensor 2D, mas agora nós temos um outro elemento, o RGB, aonde as camadas são as cores verde, azul e vermelha. E no ecossistema do PyTorch, tudo é destilado em tensores. Seja uma palavra de texto, um pixel ou um áudio, essa conversão é o segredo da performance. Os tensores são otimizados para que o hardware resolva bilhões de equações simultaneamente, operando milhares de vezes mais rápido do que estruturas de dados convencionais. A matemática, a receita da inteligência. Você já deve ter ouvido falar que a IA é pura matemática. Mas que matemática é essa? Surpreendentemente, toda a inteligência profunda do mundo se resume a uma única conta que você aprendeu no colégio. Y é igual a W vezes X mais B. Essa é a equação matemática que a rede neural e todas as IAs conhecidas que nós temos até hoje se baseia. Parece até simples demais, mas veja só. O X são os dados que você entrega para a IA processar, como uma coordenada, uma palavra, um áudio, um vídeo. O W são os pesos. É aqui que mora o conhecimento. O peso contribui para a decisão de qual dado é mais importante. O B é o viés, o bias. Ele é o ajuste fino, aquele empurrãozinho para a resposta ficar certa. E o Y é o resultado, a previsão final. A rede neural é apenas uma fábrica gigante que faz essa continha bilhões de vezes por segundo, passando o resultado para uma função chamada ativação, que decide se aquele neurônio deve ou não enviar informação para frente.
Agora vamos ver o treinamento, aprendendo com o erro. Assim como a IA aprende errando. Mas como que ela aprende? Ela não nasce sabendo. Então, no começo, os pesos são sorteados ao acaso, até para gerar um ruído e de que a rede não fique estagnada num ponto exato, mas que tenha uma pequena elasticidade inicial. No começo, os pesos, que é a variável W da equação, são sorteados ao acaso. A IA, ela chuta uma resposta e, claro, ela vai errar feio. É aí que entra o loss, a perda. Qual a diferença entre aquilo que foi entregue e o que era esperado? Então, o loss, ele mede o tamanho do erro. Quanto maior o erro, ou seja, a diferença daquilo que foi obtido pelo que era esperado, mais a IA precisa ajustar seus pesos. O optimizer, que é o otimizador, é como um professor que aponta o caminho certo. Ele fala: olha, ajuste esse peso um pouquinho para a direita. Fazendo isso milhares de vezes por segundo, até que o erro chegue próximo a zero. A ideia é que a diferença entre o esperado e o que foi obtido seja zero. Isso é o que chamamos... estou falando igual o Lula. Isso é o que chamamos de Deep Learning. E agora nós vamos para a parte da jornada prática. Para essa nossa jornada prática, nós temos aqui o GitHub do projeto, que está o link na descrição desse vídeo. Então vocês podem clicar no link e acessar esse repositório, onde nós temos todas as aulas aqui na pasta Aulas. Nós estamos na aula 13, o treinamento PyTorch. Vamos entrar aqui na aula 13. Então, antes de começar, nós temos alguns passos. Na verdade, acho que é só um mesmo. Só um requisito de instalação, que é instalar o PyTorch. Na verdade, o Torch. Então, vamos lá preparar o nosso terreno. Eu estou na nossa pasta do curso Python IA e vou criar uma nova pasta chamada Aula 13. Vamos entrar nessa pasta. Vamos abrir o Visual Studio Code nela. Então, vou copiar o caminho aqui. Vamos abrir o Visual Studio e clicar no Open Folder. Colocar a pasta da aula 13. E estamos prontos para começar. Vamos fazer a abertura do terminal. Bom, aqui no terminal vamos começar como sempre fizemos em toda a aula, criando o nosso venv, python, -env, venv, -env eu falei? -m, venv. Feito isso, vamos ativar nosso venv scripts activate e executar a única dependência de instalação do nosso projeto, copiando o requisito da instalação pip install torch. Vamos clicar com o botão direito para copiar e dar Enter. Isso aqui demora um pouquinho, então tenham paciência. Pronto! Agora terminou de instalar. E existe um teste interessante que eu não ensinei para vocês ainda, que podemos fazer, que é o seguinte. Aqui no terminal, eu posso digitar o comando Python -c, essa opção me deixa digitar o texto do Python, o script do Python direto aqui, ó. Eu abro aspas e coloco import torch, que a gente acabou de instalar, então é uma forma de verificar isso. Ponto e vírgula para separar as linhas e continua digitando aqui torch.tensor, número 1 aqui dentro do tensor, criando um tensor com o número 1, ponto e vírgula, e fecha aspas, eu consigo executar isso aqui e ele vai me dizer se vai carregar ou não. Olha lá, carregou. Então o Torch está carregado e funcionando. Tá? Mais um truque para vocês aí, a opção -c do Python deixa a gente executar o script direto na linha do terminal. Então agora vamos para o nosso primeiro script, tensores básicos. Voltemos então no GitHub do projeto para pegar o primeiro arquivo, tensores básicos. Eu vou copiar o arquivo e criar ele no Visual Studio Code, clicando nesse botão New File, tensores básicos.py. Mas vamos com calma. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos começar digitando, porque o código é bem simples. Então, a gente começa realmente com import torch, que é a biblioteca que a gente acabou de instalar. E o primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é justamente o tensor, que a gente vai falar das dimensões
dos tensores. E essa primeira dimensão aqui, que é a escalar, ela é um número qualquer. Então eu passo aqui dessa forma. A gente diz que um item escalar, vamos por aqui, escalar, é igual a torch.tensor. Essa é a forma de criar tensores e eu posso passar um número qualquer aqui, 13.0. Eu tenho um tensor criado, vamos imprimir ele, print, usar aqui a modificador de string, f, e vamos dizer, o escalar, o valor escalar do tensor é o escalar. Com isso aqui a gente já tem o nosso primeiro tensor criado com um valor de 0 dimensões, apenas o valor. Isso aqui a gente aprendeu, né? Eu apertei o F5 e estamos aqui configurando o debug. Olha lá. Nosso valor escalar 13 está aqui. Então essa é a estrutura do tensor. Aqui eu tenho também uma opção que é dizer como é que é a forma dele, o shape. No caso, o shape do escalar é escalar.shape. Aqui ele vai me mostrar como é que é o shape. Eu quero saber qual o tamanho dele. Então vamos colocar len do shape para ele me dizer qual é o tamanho. E aí ele vai me dar que esse shape é um shape de 0 dimensões. Agora nós temos aqui, ó, escalar 13 com shape 0. Vamos criar agora um outro tensor, só que agora com uma dimensão. 1D, que é um vetor. Ele é igual a torch.tensor e uma lista de números qualquer. 1,2,3, por exemplo. E vamos imprimir o nosso vetor. Print, vetor, vamos ver ele na tela. E o shape dele. Qual que é o tamanho do shape dele? Lá ele, vetor.shape. Agora ele tem que aparecer, eu estou dando spoiler, mas tem que aparecer que é uma dimensão. Então nós temos escalar, que é um valor simples, com shape 0. O tensor, que é uma lista, um array. Então ele tem o shape 1, é de uma dimensão. E assim por diante. Nós vamos criar o de 2 dimensões agora. Então agora, criando de 2 dimensões, a gente vai chamar ele de matriz. É igual a torch.tensor. Então podemos ver que tudo é um tensor, desde um número escalar até uma matriz e um cubo, um hipercubo. Agora nós vamos abrir um primeiro array contendo outros arrays menores, 1,2, por exemplo, e outro array 3,4, por exemplo. Vamos imprimir a mesma coisa, print a matriz com seu shape. Executamos com F5 e vamos ver o resultado enquanto eu tomo meu café. Agora sim, nós temos o shape com 2 dimensões, a gente pode usar como coordenadas x e y, por exemplo. E finalmente vamos fazer o nosso hipercubo. Então o cubo, de novo, ele é um torch tensor. Aqui é bom para a gente ir praticando. Abre um primeiro array, que vai ter o quê? Outros arrays de arrays. Mais um array. Então aqui eu posso ter 1,2, outro array 2,3 e repete isso mais uma vez aqui só para a gente ter alguns dados. 4,5, 6,7. Agora nós temos o nosso cubo. Vamos imprimir ele. Cubo é a nossa variável do cubo. E o seu shape, len do cubo.shape. F5 executa de novo. Bom, agora criamos átomos de todas as dimensões do nosso torch. Do shape 0 até o shape 3. Podemos ver aqui o último, simplesmente é o que nós digitamos lá, né? O array que nós digitamos com o shape 3. Então, isso daqui é a unidade que a gente vai trabalhar e que é processada rapidamente. Então, quando a gente for usar, mesmo que seja um número simples como o número 13.0, a gente não vai usar ele como um número, mas um número dentro do tensor, que é isso que a GPU entende e calcula muito mais rápido. Agora a coisa começa a ficar interessante, porque nós vamos fazer o nosso Hello World da inteligência artificial. Bom, para quem nunca estudou inteligência artificial, eu já digo que o Hello World ele é um problema de tabela verdade.
em que a gente implementa uma tomada de decisão como se fosse um operador AND ou OR, e o limite disso que a gente vai entender é o XOR. Aqui, achei uma ilustração para vocês, mostrando a tabela verdade. Essa daqui, ó, é exatamente do XOR. O que é o XOR? A saída só é só é verdadeiro quando as entradas A e B forem iguais. Essa tabela aqui é o vilão e é uma das formas de ensinar o perceptron às redes neurais. Porque aqui é que a gente vai entender por que dá problema com isso. Então, vamos copiar o código da segunda aula. Vou copiar, voltar no Visual Studio e criar o arquivo 2 hello world.py. E aqui nós teremos o nosso Hello World da inteligência artificial. É a porta lógica OR que a gente vai desenvolver aqui. O objetivo, que foi o que eu expliquei para vocês, é entender a lógica de que falso, que é zero, né? Ou falso é igual a falso. Falso ou verdadeiro é igual a verdadeiro. Verdadeiro ou falso é igual a verdadeiro. E verdadeiro ou verdadeiro é igual a verdadeiro. É uma tabela simples, mas é uma condição que a gente vai ensinar a rede neural a aprender a resolver. Então agora nós precisamos montar os nossos dados de treinamento. O primeiro é o torch, que a gente usa para criar o tensor. Esse primeiro tensor, do X, é os nossos dados de treinamento, que são as entradas. No caso, nós estamos trabalhando com duas entradas, A e B. A, OR, B e o resultado. Então, a primeira entrada é o 0 ou 0, então é 0.0, 0.0. A segunda é 0 com 1, olha, é esse caso aqui. A terceira é 1 ou 0, então olha lá, 1 ou 0. E o último caso, 1 ou 1. E aí a gente cria um tensor para o Y, com as respostas. Então nós temos as nossas entradas e as saídas correspondentes. O Y a gente chama de saída esperada. Então quando a gente apresenta os dados de entrada, por exemplo, 1 e 0, eu espero que saia 1 na saída. Se sair alguma outra coisa, quer dizer que tem erro e precisa de ajuste. Aqui nós temos a definição da rede neural mais simples do mundo, que é aquela que a gente vê lá com um neurônio, que é aquele desenho, põe na tela aí, editor, aquele desenho básico de um neurônio que todo mundo mostra, e ela tem duas entradas e uma única saída. A função de ativação é a sigmoide, então essa função vai pegar ali a saída e verificar se ela é maior que 0.5 ou menor e decidir se é 0 ou 1 a saída. Então isso gera o nosso modelo. Aqui a gente está usando o Neural Network do Torch, ó, que a gente já importou. E a gente vai usar esse optin aqui, que a gente está importando do Torch também, é o otimizador. Que a gente vai fazer agora o seguinte, ó, vamos fazer exatamente o otimizador e a função de erro. Nós vamos criar o critério usando o MSE-Loss. Esse MSE-Loss, ele é o erro quadrático médio, que é uma função de perda amplamente utilizada em aprendizado de máquina e redes neurais, especificamente para tarefas de regressão, que é o que a gente vai ver aqui, porque a gente vai calcular o erro e depois ajustar ele. O otimizador que a gente vai usar é o SGD. A gente está usando ele porque ele é linear e ele é previsível e a gente consegue ver o erro caindo de forma constante. É mais fácil visualmente para a gente enxergar as coisas acontecendo. Para problemas simples ele pode ser usado. Problemas mais complexos a gente tem um outro otimizador que é o Adam, que é o mais utilizado. Mas para esse caso esse é simples o suficiente tanto para aprendizado quanto para uso com um neurônio. E a gente vai passar o modelo com os parâmetros e esse LR é a taxa de aprendizado. Aqui entra um ponto que é o seguinte, não se pode colocar um número muito alto nem muito baixo. Se eu colocar um número como 0.00001, ela vai demorar muito para aprender alguma coisa. E se eu colocar um número muito alto, como por exemplo 1.0, ela vai simplesmente aprender aquilo, dar como resolvido e não vai querer aprender mais. Ela vai dizer, não, já sei. Ela vai dar uma de arrogante. Então, um 0.1 ou 0.2 aqui é um número bom para começar. E agora começa o loop de treinamento. O que nós vamos fazer aqui? Pegar aquele nosso array, os nossos tensores, vamos falar as palavras corretas aqui, os tensores do X de entrada
E o do y, a gente vai ver se está batendo com o que a gente previu. Isso a gente faz por época de treinamento. Aqui a gente está executando simplesmente 1000 vezes. Nessas 1000 vezes, o que ele vai fazer em cada uma delas? Vai pegar a previsão do modelo com base nas entradas e vai calcular o erro, né? Calculando o erro, ele vai pegar pelo critério, passar a previsão e o y. Ou seja, eu estou dizendo o que eu queria, o que estava previsto e o que foi gerado. Na verdade, até o contrário, é que o previsão ele colocou a resposta do modelo, né? E o y é a nossa resposta esperada. Então, o que foi a previsão do modelo e a nossa resposta esperada era y, qual que é a diferença vai dar o erro? Ele usa aquela função de erro quadrático, comum, médio, né? E agora ele faz o segredo, que é a propagação, a retropropagação, para que ele faça o ajuste do peso conforme ele esteja indo para o lugar certo ou para o lugar errado. A gente já vai entender melhor isso. O segredo aqui, então, é limpar os gradientes do otimizador, para a gente gerar de novo. E aqui esse backward é que faz o cálculo para onde ajustar os pesos. Então, conforme o erro que ele teve, ele sabe se ele está se afastando ou aproximando do resultado. A gente já vai ver isso na execução, dá para ver bem. O otimizador faz um passo de cada vez, então ele vai ajustando os pesos, né, passo a passo, porque são pequenos passos que a gente vai dando aqui. A gente já vai entender também. E quando ele passa 200 épocas de treinamento, ele imprime o resultado em que ponto que está aquele treinamento. Quando ele termina, ele vai fazer o teste final, que é apresentar um dos dados do treinamento aqui. Ele está apresentando dois dados, ó, o 00 e o 11. Então a gente sabe que aqui tem que retornar 0, porque o 00 na tabela verdade OR ele vai dar 0, e o 11 na tabela verdade vai dar 1. Então a gente vai criar um tensor para isso, para fazer o teste, que é o teste, os valores com que testar, passar para dentro do modelo e esperar o resultado. Aí para cada resultado, porque eu tenho aqui mais de uma chamada, né, para testar se o valor está correto, então para cada valor de teste, que é o que eu tenho aqui, eu tenho 2 no caso, ele vai dizer, olha, a entrada é o valor, qual que é aquele, to list, ou seja, no caso ele vai pegar o primeiro, 00, a previsão ele vai pegar o resultado, né, daquele item e ele vai imprimir a entrada e a previsão de A. Se a previsão é maior do que 0.5, ele dá true, se não é falso. Vamos ver isso funcionando, que começa a ficar mais fácil de entender o que está acontecendo aqui. Vou salvar, apertar F5 e vamos lá. Bom, ele fez tudo de uma vez, vamos entender o que aconteceu aqui. A gente pode ver que ele começou a fazer o treinamento e após 200 épocas, ele já estava com um erro aqui perto do zero, 0.0655. Depois de 400, ele conseguiu reduzir mais ainda o erro. 600, ó, até que chegou aqui com 1000 interações, ele chegou o erro 0.01. É bem próximo de zero isso daqui. E aí, a gente faz a verificação e o teste dá sucesso. Por que isso daqui é muito fácil para a rede neural resolver? Então vamos ver alguns gráficos para entender como isso funciona. Eu tenho alguns gráficos feitos com carinho para vocês aqui. Aqui, está na sequência certinho, ó. Então esse é o nosso gráfico maravilhoso que mostra a situação que a gente tem ali acontecendo no problema do OR. Como que ele resolve isso? A gente tem uma situação num gráfico cartesiano onde a horizontal é o x e a vertical é o y. O eixo vertical é o y. O ponto 00 é a intersecção entre os dois eixos. O 01 é o x no 0 e o y no 1, que seria esse outro ponto aqui. Aqui acho que está errado, aqui acho que é 0 e 1 e aqui é 1 e 0, né? Porque aqui eu ando lateralmente, que é o x 1, e na posição 0 do y, não estou subindo nada. Então eu estou, aqui é o 1, 0 e aqui é o 0, 1. Mas tudo bem, para efeito de cálculo, eles estão mais ou menos na mesma situação. A tabela verdade diz que esse que é 0, 0 tem que dar 0, o 0, 1 e o 1, 0 tem que dar 1, e o 1, 1 também tem que dar 1. Que ele está aqui flutuando no espaço porque ele está posicionado no y1, x1. Nessa situação, o que a rede neural faz para resolver? Então, para resolver, a rede neural, como a gente já viu, o neurônio ele é nada mais do que uma calculadora que executa uma única função, que é y é igual a w vezes x mais b.
Vamos dar uma olhada em alguns gráficos mais interessantes antes de voltar nesse daqui. Aqui eu tenho esse vídeo para vocês que mostra exatamente a função acontecendo dentro do neurônio. Então, quando nós apresentamos o valor x igual a 1 para uma função em que w seja 2, nós temos que y é igual a 2 vezes 1 mais 1. No caso aqui, ele já está com o bias, não é essa animação. É essa daqui, ó. Então, quando nós apresentamos o valor 0,9 a 0,2, ele vai calculando o y conforme a função que está dentro do neurônio, dependendo do peso. O peso eu calculei agora como 0,15 e o valor de x sendo 0,04 até 0,09, se eu não me engano, que é esse vídeo aqui vai, ó. Então, essa é a função, isso é o que acontece dentro do neurônio. Ele, dado um valor para x, ele vai achar o de y com base naquele peso. Então, o que ele consegue fazer com esse tipo de função? Se determinado item que eu estou procurando e estiver nessa região aqui, para cima da bolinha verde e do lado esquerdo da linha, eu consigo categorizar numa região. Para a direita da bolinha verde, para a esquerda, eu posso usar isso daqui para categorizar ou achar pontos. Então, eu posso usar isso para tomar decisões. Só que são decisões retas. Então, o que a gente consegue extrair da rede é uma reta. Por isso que a hora que ela vai resolver o problema do OR, ela vai dizer, bom, eu vou passar uma reta aqui, ó, e o que tiver aqui para baixo, que no caso é o ponto 00, ele é falso. O que tiver para cima é verdadeiro. Tanto que, se a gente fizer um teste agora, que aí entra no problema de XOR, que a gente já vai entrar, mas vamos fazer mais um teste no Hello World, vamos adicionar no teste mais um teste, só que agora com valores que não foram treinados, como 2.0 e 2.0. O valor que ele não conhece, que não foi treinado. Vamos ver o que vai acontecer? E vamos executar de novo. Olha lá o que aconteceu. O 2 e 2 deu true, mas a previsão foi super alta para o 2 e 2, né? Por quê? Porque ele não foi treinado. E a régua de decisão dele é simples. É um corte seco, assim, ó, tipo faca guinso, né? Como é que é? Tramontina, corte seco e rápido. Ele fez um corte seco. O que tiver ali para cima, voltando para os nossos gráficos, ó, o que tiver o 2 e 2, que vai estar aqui para cima, ele vai entender como verdadeiro, porque ele cortou aqui o que tiver para baixo é falso e o que tiver para cima é verdadeiro. A gente consegue comprovar isso fazendo mais uma coisa, colocando uma outra previsão. Ó. Pede para ele previsionar então para mim qual que seria a saída com o menos 2, que vai estar para baixo ali do corte seco que ele fez Tramontina. Vamos ver? Olha lá, deu 0, deu false. Então tá certo na verdade, porque estando para baixo ali, realmente do corte seco dele tá beleza. Só que qual que é o problema agora que entra aqui? Esse corte seco Tramontina, que é o comportamento de uma rede neural com um neurônio, ela consegue fazer uma coisa, uma reta ali, separar de lá para cá. Então ele faz exatamente isso, ele separa a parte de baixo ali, o que é para baixo é 0 e o que é para cima é 1. Se tiver 2, 3 para cima aí, ele vai dar como 1. E se tiver menos 2, menos 3 para baixo, ele vai dar 0. Mesmo não sabendo exatamente a regra, ele só aplicou um corte. Quando a gente adiciona o 2, 2 lá, se o resultado esperado que a gente tiver for 1, dá certo. Só que se o resultado esperado que a gente quer for 0, ele não consegue resolver isso. Esse que é o problema. Por quê? Como ele fez uma única reta para resolver isso, só se a gente mudar aqui, eu vou mudar um único número aqui, vai bagunçar tudo. Eu não vou nem implementar o XOR. Eu só vou dizer que os pontos, vou colocar mais umas coordenadas aqui, dizendo que o ponto 2, 0 e 2, 0, aquela coordenada que a gente está vendo no nosso gráfico maravilhoso aqui, que é essa coordenada, vou dizer que ela é 0. Ou seja, eu quebrei a regra dele aqui, de que o que está para cima é 1. Já acabei de quebrar a regra dele, porque o que está para cima agora tem um caso aqui que é 0. Então, olha só, coloquei essa informação e vou dizer que a saída esperada para esse caso é 0. Aqui eu já quebro o brinquedo. Que a hora que a gente executa F5, ele não vai conseguir calibrar a rede, ele vai ficar com um número de erro muito alto, provavelmente. Vamos ver. Olha lá, o número de erro ficou muito alto. Ó. Ele não consegue estabilizar a rede com um único corte, ele não consegue resolver isso. Então a rede fica com um erro aqui parado em 0.2 e não consegue baixar muito. E aí ele se embanana todo. Ó. Ele dá o 00 como true, sendo que a gente espera que ele seja false, a gente pediu que ele fosse false. O 1 ele deu true, porque até relógio parado acerta 2 vezes na vida, então alguma coisa ele acertou sem querer. O 2 ele deu false, na verdade ele conseguiu acertar. Provavelmente ele só mudou a régua de lugar e acabou acertando alguma parte aqui, igual um relógio quebrado. E o menos 2 ele deu true, quando ele deveria ter retornado false por previsibilidade. Então, bagunçou todo o sistema dele aqui.
Só porque nós fizemos um ajuste simples, nós só queríamos que esse cara fosse 0. E com uma única divisão assim não tem como resolver. E é agora que nós vamos para o nosso terceiro código, o problema do XOR. A gente já avançou um pouco no problema do XOR aqui, mas vamos pegar o arquivo correto da nossa aula. Copiei o arquivo e vamos criar ele aqui na minha máquina. or.py. Vamos dar uma olhada no código, porque o código é o mesmo, tá? Eu só estou mudando o quê? O tipo de entrada. Então a gente vai falar do ou exclusivo, que é ensinar a rede a lidar com dados que não são linearmente separáveis. É exatamente esse o problema. Uma linha não separa os dados. A gente precisa de pelo menos mais uma linha para conseguir separar esse ponto aqui errante fora da regra. Então nós temos o tensor, ó, com aquela regra. Na verdade aqui não é o XOR, aqui é aquela bagunça, mas vamos fazer o XOR direitinho, vai, ó. É 0, 0 tem que dar 1. Não, é o contrário. 0, 0 tem que dar 0. É o ou exclusivo, ele tem que ser diferente. Então, ó, 0, 1 dá 1, 1, 0 dá 1, e o 1, 1 tem que dar 0. Vamos tirar o 2, 0 da equação aqui, que eu usei só para exemplo, mas o original, o XOR original é esse aqui, ó. Então, para aquele código, qual que é a diferença daquele código para esse? A estrutura da rede. Aqui a gente está usando uma camada linear com um único neurônio. Duas entradas, que é aquelas setinhas que entram no neurônio, aí tem aquela bolinha do neurônio, e uma saída que é a nossa saída, que vai dizer se é 1 ou 0. Então, a gente só tem uma única camada e a nossa função de ativação sigmoide. Aqui, a função de ativação sigmoide ela é interessante para saída, mas para camadas internas, que é o caso que a gente precisa para resolver, uma única dimensão de linearidade não é suficiente para separar, a gente vai precisar de mais de uma. Então, a gente faz isso colocando mais de uma camada, usando o quê? Uma camada com duas entradas, que são as nossas entradas A e B, só que aí a gente coloca 4 neurônios na camada intermediária. Aqui, ó, é o equivalente a isso aqui, ó. Sendo que aqui estão as entradas, nós temos, aqui tem duas, mas no nosso caso nós temos só uma. Camada com 4 neurônios, então nós temos uma hidden layer com 4 neurônios, uma entrada aqui com duas entradas, não 3, e uma saída dos 4 neurônios, em vez de ser duas, aqui sai uma. É mais ou menos isso que ele está montando visualmente. É o que ele montou aqui. A função de ativação entre a camada dos 4 neurônios, que é interno, para a saída, é a de ReLU, que ela é a Rectified Linear Unit. Ela tem uma forma de processamento de dados, velocidade de treinamento, tudo melhor, para melhorar o desempenho das redes neurais mais profundas. Então aqui usamos o ReLU na camada interna e a sigmoide que a gente já usava na saída. A nossa saída, então, é a última camada que recebe a entrada dos 4 neurônios que estão na camada do meio e tem a nossa única saída que é 0 ou 1. Mas agora vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, eu coloquei, então, a taxa de aprendizado 0,2 e aumentei um pouco a quantidade, as épocas de treinamento de 1.000 para 2.000. E aqui nós vamos ver executando isso aqui com as épocas. Olha aqui, os dados de teste eu preciso ajustar também. Ó. Vamos colocar 1 e 0. Então, 1 e 0 é diferente, quer dizer que o XOR vai resultar isso aqui como 1. E 2 e 2, depois a gente testa esse 2 e 2, mas eu acho que vai dar certo também. E o 1 e 1, que ele tem que dar 0, e vamos pôr o 0, 0 aqui também, testar o 0, 0, que ele também tem que dar 0. Esses dois últimos tem que dar falso e o primeiro verdadeiro. Aí quando a gente testar, ele vai imprimir também para a gente o resultado. Vamos executar para ver como é que funciona. Tá, aqui eu já coloquei algumas informações a mais para a gente poder ver a coisa mais lá dentro funcionando. Primeiro vamos ver se ele acertou conforme o treinamento. O último treinamento aqui eu posso ver que o erro é 0.0042, então é um erro ínfimo, quer dizer que é quase zero. Aí a entrada 1 e 0, a previsão da IA foi 0.94 true, ou seja, resolveu com sucesso. Como são diferentes a entrada A e B, ele deu true. A entradas iguais, 1 e 1 deu false e 0 e 0 deu false. Então ele resolveu o problema. Vamos jogar o 2 e 2 aqui também para ver o que ele faz, mas ele também tem que dar como false. Ó, pus o mais 2 e menos 2 e ele tem que dar false em todo mundo aqui. Vamos rodar de novo? Olha lá que interessante. Ele respeitou. O único true aqui é quando é diferente as entradas entre A e B. Quando é igual a e B, mesmo sendo 2 ou menos 2, ele acertou. Por quê? Voltando para o nosso gráfico maravilhoso, o que ele fez foi mais ou menos isso. Ó. Ele pegou
e ele precisa separar o quê? Essas regiões, aqui sendo 0, aqui sendo 1 e aqui também sendo 0. Então não é possível separar isso com uma única linha. O que ele faz é um tipo de V. Ela consegue fazer pelo menos duas retas, duas funções, em que a gente consiga separar as áreas, sendo que para cima dessa linha aqui é 0. O que está entre essa linha e essa é 1. E o que está para baixo dessa linha é 0. Assim ele consegue dividir. Dito isso, vamos dar uma olhada nos resultados, como que a rede neural funciona aqui dentro, prevendo isso. Quando a gente mandou treinar essa rede, depois de 100 épocas de treinamento, ele estava com os tensores aqui, ó, qual que é a saída dele? Ó, 049, 055, 049, 049. Ou seja, ele está no meio do caminho aqui, ele não sabe nem se vai para um lado ou para o outro. E o que é esperado dele é que seja 0, 1, 1 e 0. Então aqui ele está longe, ele está frio. Está igual aquela brincadeira de criança que está quente ou está frio. Aqui ele está frio. A gente pode ver que o erro está alto. E o que ele vai fazer entre uma interação e outra? Ele vai dar um passo. Porque ele não sabe se ele vai para frente ou vai para trás. Se ele estiver indo para um lugar mais íngreme, quer dizer então que eu estou indo para o lado errado, então eu tenho que voltar. E é o que ele vai fazendo por tentativa e erro mesmo. A segunda aqui, 200 iterações, ele já começou a aumentar esse número aqui, ó. O primeiro que estava dando 0,49 já foi, cadê? Para 44, ele diminuiu, na verdade. Ele está indo para o lado errado. Aqui ele vai ter que se corrigir. Esse aqui ele já começou a ir para o lado certo, porque ele também tem que retornar 1, né? Ó. Não, minto. Ele está indo para o lado certo, esse primeiro, ó. Está indo de 49 para 44, quer dizer, a resposta dele é 0, então ele tem que continuar descendo, porque se ele passar de 5, a resposta vai ser 1, está errado. Então ele está indo para o lado certo. Esse aqui, a resposta tem que ser 1, ele saiu de 55 para 68, então ele está indo para o lado certo. Mesma coisa aqui, ó, 49 tem que ser 1, ele está indo para 50, ele está aumentando. E esse aqui, o esperado dele é 0, ele está baixando de 49 para 45. Aqui, por um acaso, ele já está acertando de primeira. Né? Ele não teve erro nenhum. Mas às vezes acontece dele ir para o lado errado e aí depois ele acerta mais para frente. E esses números tendem, quando ele vai para o lado certo, tendem a ficar maiores esses números, cada treinamento, ó, vai aumentando, aumentando, até que no final, a gente tem ele quase perto de 1. Ó. Cadê a época final aqui de treinamento? Olha lá. O que era para ser 0, ele está quase perto de 0, aquele peso. Ou seja, ele está dizendo, ó, a ativação desse peso aqui, ó, não ativa não é para ativar, é para retornar 0 mesmo. Já nesse caso, ele está dizendo, ó, ativa com quase 100% de certeza aqui, viu? Porque ó, nós estamos com 0,97% de certeza que pode ativar. E aí ele dá o resultado de 1 para esse caso, ele dá o resultado de 1 para o outro também está 0,97, e o 0,02 aqui também ele vai retornar 0. Então é assim que ele consegue aprender e entender. Na verdade, ele não aprende, ele ajusta uma malha de pesos, e se der sorte, porque se a gente rodar uma outra vez de novo aqui, vai retornar um negócio completamente diferente. Até porque os pesos e baias são aleatórios. Ele gera aleatoriamente, a princípio, como um ruído para que seja trabalhado. E aí, conforme vai dando o erro, tipo, ó, vou dar um passo para frente. Aumentou o erro? Aumentou. Então, vou dar mais um. Aumentou de novo? Ih, aumentou de novo. Não, então pode voltar. Então, volta uns 3 passos para trás. Diminuiu o erro? Ah, diminuiu. Então, começa a voltar mais. É isso que ele faz, é simples assim. Agora nós vamos fazer o nosso projeto real. Vamos utilizar exatamente essa rede neural que nós criamos para usar num projeto com coordenadas do mapa. Vamos voltar no GitHub para pegar a próxima aula. Próximo script, que é do caixeiro viajante. Aqui eu usei mais o termo do caixeiro viajante, mas ele não resolve exatamente o problema. A gente vai ver nos desafios da aula. Aqui ele só está dizendo se está dentro ou fora da área de cobertura que a gente informou. Vamos copiar esse código, chamar ele então de número 4, caixeiro viajante. Também é um problema clássico da IA, aí eu aproveitei o nome. Aqui é exatamente o código que a gente já está fazendo, só que em vez da gente ter os valores, que é isso que eu queria trazer para vocês, a questão do mundo real. Quando a gente fica fazendo esse Hello World, parece brinquedo de criança, aí você pega e você fala, eu vou usar isso para quê? Mas aqui está o segredo. Vamos pegar e usar coordenadas reais do MyMaps. Ó, eu tenho o MyMaps aqui que eu deixei preparado. É esse mapa de entregas com a IA. Eu já tenho os pontos marcados. Vamos colocar cores nos nossos pontos. Então eu estou fingindo que são coordenadas no mapa aqui. E eu vou até desenhar para vocês entenderem o que é isso aqui. Ó. Vamos pôr na cor preta. Deixa eu tirar um print aqui para vocês entenderem o que é isso. Que ainda nós temos outros pontos ali. Ó. Imaginem que esses pontos aqui sejam
os pontos cartesianos lá que a gente estava no nosso mapa 2D. Mapa não, no nosso gráfico 2D. Então a gente tem aqui o eixo Y, ó, super reto, e o eixo X, olha ele aqui, ó. Então aqui é mais ou menos o 0, 0, aqui é o 0, 1, aqui é o 1, 1 e aqui o 1, 0. Então nós temos de novo o nosso problema aqui da separação, em que eu coloquei aqui no ponto 0, 0, ele não atende, aqui não é para atender. E aí vocês podem ver que nós temos mais pontos, ó. Tem esse ponto, vamos colocar uma cor diferente para esse aqui. Pode pôr uma cor amarela nele. Então esse é um ponto que também não atende. Que pontos maiores? Tá vendo? Ó, eu coloquei como teste não atende. Qual que é esse aqui? O teste atende. Esse teste aqui tá bem na Praça da Sé. Vamos colocar um verde para ele, porque esse aqui ele atende. Fora da área, ó. Vamos colocar um fora da área aqui. Esse aqui pode pôr vermelho, porque ele está completamente fora da área que foi mapeada. E um outro fora da área e aqui ele dá, esse aqui é fora da área, mas ele vai dar como atendido, e esse aqui eu quero que ele dê como não atendido, esse aqui. Vamos colocar um vermelho também, que é para esse aqui, na verdade, ele é fora da área, mas não atende, e esse é fora da área e atende. Vamos por verde. Então, os pontos que a gente vai atender, aqui são os nossos pontos de base, que são os pretos aqui, que formam o nosso problema do OR aqui. Então, esse eu não atendo e os outros 3 eu atendo. O que está bem no meio aqui, com certeza eu vou atender. Esse que está fora, mas para a região desses que são atendidos, ele vai deixar eu atender. E esse aqui que está fora, eu também não quero que atenda. Então, esse é o nosso cenário. O que eu tenho aqui é que o 00 é esse 23.55765 por 46.64445. Se a gente vier aqui, a gente pode ver que é exatamente esse ponto, ó. 23.55765, 46.6445. Então, eu já mapeei os pontos que estão em preto ali, eu já mapeei 00, 01, o equivalente, né? Ou seja, aqui não atende, aqui atende, atende, atende. Então, esse é o nosso X bruto. Só qual que é o problema aqui? O número menos 46.64445 é um número muito grande. A gente estava trabalhando com zeros e uns. E olha só, a diferença dele, que é o 46.644445, para esse outro aqui, a diferença de um para o outro é 0.00020 ou 15, mais ou menos. Ou seja, é ínfima a diferença. O que acontece se a gente jogar isso na nossa rede neural? Eu até preparei um vídeo para vocês aqui. Olha lá, valores como 1, 2, 3, 4 e 5. Eles são valores próximos entre eles. Então, do 1 ou do 0 até o 5, eles cabem aqui no nosso gráfico e a gente consegue ver tudo na mesma tela. Agora, o que acontece se a gente fizer 1, 2 e 90? Olha lá o que vai acontecer. Vamos colocar o valor do x de 0.1, 0.2, 0.4 e aí 90. Olha lá o que acontece. A gente acaba tendo uma área muito fora do possível cálculo, ou seja, todos os valores que estão ali entre 0 e 1 vão ficar muito próximos do zero e os outros valores vão ficar longe. E a gente não vai conseguir separar isso, ou seja, a gente tem um problema da escala dos dados. Né? No caso das coordenadas, as distâncias, ela é muito pequena. A diferença entre eles aqui é 0.000, um monte de zero até chegar na diferença. E aí a gente tem um problema de escala. Para fazer isso, a gente vai fazer uma escala mínimo-máximo. Pega o menor valor desses itens dos 23 e o maior. E a mesma coisa para 46, qual que é o menor, qual que é o maior. E escala isso entre 0 e 1, para que a gente tenha uma normalização dos dados. Aqui ele explica, ó, importante, normalização dos dados. Por que normalizar? Porque as coordenadas são números muito grandes e próximos. A IA se perde tentando calcular os pesos para números como menos 23.5505. Vamos transformar para uma escala entre 0 e 1. Então, essa é uma parte de preparação de dados que é importante e ela vai mais do cenário do que você vai aplicar do que realmente como a rede neural funciona. E agora nós pegamos os dados brutos, calculamos o mínimo e o máximo, pegamos os valores e refazemos a estrutura do nosso tensor do bruto, para ter agora ele escalado entre valores de 0 e 1. O resto é igual, a gente está colocando que espera que aquele primeiro ponto não seja atendido e os outros vão estar dentro do nosso atendimento, da área de atendimento. A rede neural aqui, a gente só aumentou um pouco mais os neurônios internos na camada interna, para ele ter, tá vendo, uma fronteira mais precisa, ele poder ser mais maleável nessa fronteira.
Aqui a gente já está usando um outro que é o BCE-LOS. Não é mais o gradiente quadrático. Esse BCE-LOS, diferente do erro quadrático, ele é o Binary Cross Entropy Loss. Então ele faz a questão da função de perda pela cross-entropia. Eu nem sei explicar o que é isso. Usada para treinar modelos de classificação binária 0 e 1. Isso eu já ouvi falar, que ele é melhor para essa faixa de 0 e 1. E agora sim nós vamos utilizar o otimizador do Adam. Né? A gente não está usando mais o SGD, porque ele é muito simples. O Adam é um modelo mais adaptado para essas redes mais complexas. A taxa de aprendizado estamos em 0.01. Não sei se essa taxa é muito baixa, hein? Precisamos ver isso aqui direito depois. Para um loop de treinamento de 1000 interações, eu acho que não dá tempo de ele aprender com 0.01. Vamos ver. Aí ele vai fazer as épocas de treinamento, 1000 épocas de treinamento, pegar a previsão, né, do modelo, o erro, compara a previsão que o modelo fez com o que a gente realmente quer, e zera os gradientes para começar de novo, faz a propagação de erros e o step, né, os passos de otimização, imprimindo a cada 200 épocas como é que está ali, o que ele está fazendo, como é que está o negócio. E a gente testa com novas coordenadas, que foram aquelas coordenadas que eu mostrei para vocês no mapa. A gente já vai bater elas aqui para ver se está dando certo. E vamos lá, aqui ele vai dizer se foi atendido ou não. Dependendo, né, se ele vai pegar cada teste que a gente colocou aqui, desses 4 testes, ele vai dizer para a gente se está atendido na coordenada original, se ele está atendendo ou não. Vamos rodar esse nosso código final aqui para vocês verem funcionando. Aqui nós podemos ver que ele fez o treinamento. Pela quantidade de neurônios que ele colocou ali, 16, a taxa de aprendizado pode ser bem baixa mesmo. Ó, ele convergiu bem rápido. Ó. 200 épocas ele já estava com 0.02 de erro. Com 1000 épocas ele chegou em 0.0005, ou seja, o erro quase zero mesmo. Aí a coordenada que é essa, acho que é bem no centro, né? A 5501, eu acho que é essa daqui, ó. É a teste atende, essa daqui, ó, 5505, na verdade. Mas ele fez um arredondamento aqui, virou 5501 por 6341. Então é isso mesmo, é a Praça da Sé, ela está dentro do atendimento, quer dizer que ela é atendida, confiança de 100%. Essa outra, qual que é essa outra aqui? 5568. É o teste não atende 1. É esse, ó, 5568, que está bem próximo do zero. No corte de decisão dele aqui, ele deve ter provavelmente feito alguma coisa assim, ó. O que ele fez foi provavelmente traçar duas linhas separando aqui. Então ele vai separar o que tiver para baixo como não atende e o que tiver para cima como atende. Aí a gente pode até, depois eu vou deixar como desafio para vocês fazerem com que esse aqui não seja atendido, ó. Então é isso, esse daqui não é atendido, porque ele está bem próximo do zero. O outro que não atende é esse que está fora da área, que é o 55753, vamos ver. 5575, ó, esse daqui não atende, apesar de não estar no mapa de treinamento, está fora da área, ele dá como que não atende. E esse outro também está fora da área, mas ele está lá para cima, então ele está dentro da região que ele entende que atende, que é o final 6240 aqui. É esse aqui, ó, 6240, é esse cara aqui. Esse está bem longe, fora da área, mas como ele está nessa região em que é atendida, ele acaba pegando. Então funciona, ele tem aqui, inclusive, a confiança que ele dá de que se atende ou não. E é isso, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Nós chegamos então no final desse teste, vamos para a nossa... Vamos ver o que vimos hoje. Bom, hoje nós aprendemos sobre tensores básicos do PyTorch, desde a dimensão 0 até criar hipercubos com 3 dimensões. Fizemos o Hello World da IA com a tabela verdade do OR. Também avançamos para o problema do XOR, em que a gente viu que uma rede neural com um neurônio não é capaz, mas a hora que a gente acrescenta mais camadas e mais neurônios nessa rede neural resolve o problema do XOR. E aí nós aplicamos o nosso conhecimento no problema do caixeiro viajante, para a IA determinar se aquele ponto no mapa com coordenadas de latitude e longitude se estão dentro da nossa área de atendimento ou não. E ela aprendeu a determinar isso sozinha, mesmo apresentando informações fora da área treinada, ela ainda assim consegue se virar e dar uma resposta satisfatória para a gente. Bem legal, né? Então vamos para o desafio de hoje.
O meu desafio para você hoje é: não apenas rode o código, mude os números, faça tentativas diferentes, mude as coordenadas, tente enganar a IA e veja como que ela se adapta. Vamos levantar esse capô para entender como as caraminholas funcionam dentro da cabeça da inteligência artificial. Implemente, por exemplo, o problema do XOR nesse script que trata coordenadas do mapa. Faça essa experiência. Depois me diga nos comentários o que aconteceu. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos continuar a criar mais redes neurais, dessa vez para decidir o humor de comentários do YouTube, se eles são positivos ou negativos. Vamos fazer uma rede neural que vai aprender a interpretar os textos, usar um saco de palavras para resolver isso. É isso aí. Eu fico por aqui. Beijos. Fui!